Boa noite, pessoal. Boa noite, Josi. Olha, o Felipe tá aí já. Boa noite, Felipe. Pensar tudo. O Felipe chegando cedo assim, dá pra ganhar uns 2 lanches hoje, hein? Se fazer bastante pergunta. Gente, eu tô frio, né? Bom, pessoal, boa noite. Como que tá o som? Como que tá a imagem para vocês? Boa noite, Glória. Boa noite, Vera. Bom, o pessoal que já está aí, já está conectado com a gente. Vocês que assistiram a live de terça-feira, o que vocês acharam da live? O que acharam do tema que foi discutido? A Vera falou que está ótimo, tá bom. E Glória também. Boa noite, Jô. Então, pessoal, hoje, boa noite, Andréia. Boa noite. Bom, pessoal, hoje a gente continua as discussões que a gente iniciou na terça-feira, porém hoje provavelmente vai ser um outro foco, uma outra forma de pensar, mas dentro dessa mesma linha de raciocínio e de coerência. Boa noite, Maria Amélia. Bom, vou perguntar aqui para o suporte qual que é o tema completo, para ela passar para a gente. E ela está faltando ainda dar boa noite aí. Boa noite, gente. Vamos falar oi, tá aparecendo aqui na live. Qualquer dia eu apareço. O dia que eu estiver bem maquiada, cabelo penteada, aí eu apareço, tá? Brincadeira. O tema da live de hoje é seu corpo, seu tempo. Do que tem alimentado sua vida? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, hoje a gente continua, né? Seu corpo, seu tempo, porém agora a gente passa por uma outra linha de raciocínio no sentido de que o que a gente tem alimentado a nossa vida. Né? E quando a gente fala isso, nós estamos falando do ser como integral. Seja ele quanto do que ele tem alimentado em relação ao seu, digamos assim, o corpo ou o que tem se alimentado diante de seus pensamentos, sentimentos, emoções. Então a gente vai trabalhar bastante essa questão. Então não vai ser apenas um debate, eu como carne, eu como vegetal, isso faz mal, isso faz... Não, não vai ser só isso, não.
Então a gente vai ampliar essa questão de alimentação, vai atuar no âmbito maior. Até porque o nosso propósito aqui não é discutir apenas isso. Já tem quem faz essa discussão, já tem material a respeito dessa discussão entre comer carne e comer vegetais. Inclusive, se vocês quiserem, há uma live nossa feita. Você lembra quando foi, Suporte? Não sei. Que foi a avó que falou, eu acho que foi semana passada. Não foi tão recente assim. Verdade, foi semana passada, foi na live de semana passada. Isso. Tem no Face, foi na terça, né? Na terça, que a avó falou a respeito dessa questão da ingestão dos alimentos. Talvez a gente passe por algum ponto hoje nesse sentido, mas a alimentação, hoje a gente está falando sobre algo maior, mais complexo dentro da realidade do ser. Boa noite, Silvia. Assim, só para saber. Boa noite, Vilma. Da live de terça-feira, teve algum ponto, alguma coisa que chamou mais a atenção de vocês? É importante até para a gente saber esse tipo de coisa, para que a gente tenha um parâmetro, pelo menos, para entender ou tentar compreender se aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está transmitindo, está chegando com vocês, para vocês com uma certa clareza, para saber se está gerando entendimento. Então, nós já estamos hoje, acho que 2 meses de live. Mais, né? Mais de 2 meses já de live, então é bom a gente ter esse feedback de vocês, se vocês têm compreendido da forma como tem sido passado. Claro que dependendo do ser, do espírito que fala aqui, ele traz a própria vivência, traz uma maneira, um modo de se expressar, que pode às vezes ser mais ou menos familiar com cada um de nós, dependendo também da nossa formação espiritual, nossa formação cultural e por aí vai. Por isso que é interessante a gente saber se realmente as pessoas estão compreendendo, se as pessoas estão pelo menos refletindo a respeito do que tem sido falado, porque isso nos dá um parâmetro de como abordar, de que forma abordar e para que lado ir também, para que a mensagem seja a mais, digamos assim, entendível possível. O Jefferson chegou também. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. É sempre muito bom quando temos tempo. Mas estamos aí à disposição. Bom, pessoal, a gente já vai abrir para perguntas, para questionamentos. E boa noite, Margarida. E para começar, gostaria de dar as boas-vindas. A Josi fez um comentário, né, da live de terça, sobre o que foi falado, né, que trouxe novas coisas para pensar, coisas novas como, por exemplo, a discussão da nossa medicina atual, que enfatiza mais a parte curativa do que a preventiva. Acho que um pouco por nós, que só nos preocupamos com a saúde do corpo e da mente quando estamos doentes. Muito verdade, isso aí. Trouxe bastante coisas nesse sentido para a gente pensar no ser como um todo, né? Eu vou falar assim, quando a gente desencarna, não desencarna só o corpo físico ou só o espírito, mas a junção de todos os corpos que nós temos, né? E se a gente pensar, o que desencarna é o ser, né? O ser como um todo. Né? Exato.
Assim como foi falado na terça, o corpo físico que a gente fala é apenas um veículo, né? Exato. É o nosso instrumento, né? Em dado momento, é um recurso que nós não vamos mais utilizar, né? Nesse momento, porque teremos outros, de acordo com o momento que nós vamos estar transitando aí pelas dimensões. Podemos começar os questionamentos? Podemos? Eu só queria antes. Ainda estou ajustando a altura do aparelho, mas eu queria deixar colocado uma observação para vocês sobre o funcionamento do corpo, que acredito muito pouco se comenta ou se preocupa. Para que saibam, quem fala aqui hoje é Artus, um dos trabalhadores que transportam energias que para vocês ainda não possuem classificação, mas nós somos responsáveis por guardar e proteger energias importantes e de alta capacidade de regeneração. Para que isso? Ou por que estou dizendo isso? Vocês precisam se atentar não só ao desequilíbrio ou à doença do corpo físico, mas também à manutenção de um corpo físico saudável. No universo, nada existe que seja desperdiçado. Então compreendam que o vosso corpo físico, este equipamento que está sob sua responsabilidade neste momento, é também uma usina geradora de energia necessária para socorrer e auxiliar em outras dimensões. Compreendam que é uma preocupação quanto à responsabilidade do que se faz com o seu corpo, porque mantê-lo saudável o maior tempo possível é também estar preocupado em produzir boas energias o maior tempo possível para que possamos utilizá-las. Não pensem que ter um corpo saudável é apenas benefício para si próprio. Muitos outros seres são beneficiados do seu bem-estar. Então, para aquele que se preocupa em fazer algo pelo próximo, como dizem, nunca se esqueçam que o primeiro a ser beneficiado é você. Se cuidando, tendo bom equilíbrio, tendo um corpo saudável, está auxiliando muito a todos nós. Então não se preocupem apenas em não estar doentes. Se preocupem em estar bastante tempo saudável. Pensando no nosso tema de hoje, também foi falado
terça-feira, você falou para a gente se preocupar de estar saudável o maior tempo possível. Atualmente, nós passaríamos, então, talvez mais tempo não saudáveis ou doentes do que realmente saudáveis? Sim, temos imensa dificuldade em conseguir coletar essas energias importantes e imprescindíveis em muitos casos. Quando a humanidade adoece, fica mais difícil auxiliar outros seres em outros locais. Tudo no universo é uma troca em equilíbrio. O que se produz de bom é compartilhado. O que se produz de ruim também. E hoje, nossa dificuldade é exatamente ter fonte de energia disponível. Quero dizer aqui, de minha parte, que nós estimulamos as pessoas a buscarem tratamentos considerados por vocês espirituais apenas. Estimulamos essas pessoas a manterem seus tratamentos por serem para nós fonte de energia utilizável. Não pensem que consideramos vocês como gado e simplesmente tratamos para tirar proveito. Não. Tratamos e auxiliamos para que possam nos auxiliar, para que possamos juntos, compartilhando, auxiliar cada vez mais. O compartilhar é fraterno. O compartilhar é divino. Por isso não existe bloqueio entre as dimensões. Existem apenas barreiras que podem ser ultrapassadas dentro de um limite e de uma condição, para que tudo mantenha contato integral para uma verdadeira harmonia ou fraternidade energética. Tem pergunta? Tem, o Felipe pergunta: o que você classificaria como energia saudável? Energia saudável é aquela que faz bem para o espírito. Cada um sabe o que lhe faz bem. Não há necessidade de que outro lhe diga ou classifique o que faz bem e o que faz mal. O indivíduo, quando ele tem uma atitude, um pensamento, uma sensação, ele automaticamente sabe e percebe se aquilo lhe é benéfico ou deletério. Não existem regras nem conceitos. Existem apenas percepções. Você falou que vocês utilizam a energia saudável. Essa energia que não seria então saudável, poderíamos classificar ou denominar assim, dentro da nossa limitação de vocabulário, como algo de uma energia viciada e ela teria utilidade talvez para outros seres? Esse é o problema. No universo nada se perde. Nós não utilizamos essa energia deletéria, mas muitos seres, inclusive os chamados vampirizadores, utilizam e muito. Existem classes de seres que dependem desta energia deletéria para sobreviver. Então percebam
que o próprio ato de existência de cada um de vocês, o bom ou mau uso que fazem deste aparelho físico, está alimentando e auxiliando ou um lado ou outro. Não adianta reclamar dizendo que tem muita sombra por perto, se é o alimento que você oferece. Se quer encontrar ou ter parceria com a luz, ofereça energia saudável. Todo mundo depende de algo. Todo mundo utiliza algo. Parem de ter a mente apenas receptora. Parem de se preocupar apenas com o que recebem. Preocupem-se muito mais com tudo que doam. Cristo alertou muito bem que a preocupação maior não era o que entrava pela boca, mas o que saía. Tudo aquilo que o indivíduo exala de si é muito mais preocupante porque vai do ser para o infinito do universo. Porque aquilo que ele absorve para si. Então o impacto é muito maior com aquilo que sai do que o que entra. Uma pergunta. Você poderia dar um exemplo para a gente de como funciona essa aplicação ou esse transporte dessas energias para serem utilizadas, para a gente ter um pouco da ideia da complexidade que isso envolve? Vamos pensar numa das vertentes que utilizamos. É para manutenção e recomposição de corpos deformados, manutenção e sobrevivência do que classificam como ovoides, condição ou manutenção de até seres petrificados. Isso acontece em algumas regiões profundas, mas nem sempre ruins. Lá no profundo, por exemplo, existe como se fosse uma vila, um hospital, não sei o nome que se dá, ou como se classificaria. Mas vamos colocar como um hospital. Os seres que ali estão, já sem sua forma humana, não conseguem ser dali removidos por incompatibilidade energética. Mas pela condição ou pela assistência da misericórdia divina, são encaminhados para esses locais, onde são protegidos, cuidados e tratados, visando a sua recuperação. Esses locais são fortemente protegidos. Para esses locais levamos parte dessa energia coletada, por exemplo, nos locais que vocês chamam de centros religiosos, que se colocam à disposição de fazer a coleta dessa energia. O transporte é delicado, é perigoso, porque tem muita gente querendo roubar essa energia.
Então nos preocupamos em fazer, por exemplo, um transporte com escolta armada até esses locais profundos de intensa segurança, mas que dependem muito da qualidade dessa energia e da quantidade dessa energia. Quero fazer um parêntese nesta condição, usando a realidade de vocês. Existem locais, templos espirituais, por exemplo, que essa energia é destinada a seres das sombras. Locais onde não podemos nos aproximar pelo tipo de vibração ou pela qualidade de seres que dali tomam conta. Observem também que essas reuniões religiosas e espirituais são centros de coleta dessas energias. E o tipo de ser que está vinculado a esse local é que determina, por exemplo, para onde será direcionada essa energia. O meu alerta, então, é: existem muitos desses locais iludidos, acreditando que estão se doando para o trabalho do Cristo, e na verdade são usinas geradoras de energia para os quartéis da sombra. Muito cuidado com o vosso ego e com o vosso nível de engano. Infelizmente, se apegam muito ao que alguns dizem e ao que alguns veem, e não se atentam em nada ao que sentem. Infelizmente, podem estar servindo muito mais à sombra do que à luz. Então, pensando a respeito disso, pela nossa condição evolutiva no momento, então seria muito mais raro essa energia saudável do que essa energia não saudável. Sim, há necessidade de um grande esforço do indivíduo em querer se manter bem para ofertar boas energias. Porque é muito mais cômodo a energia ruim. Vossas mentes são doutrinadas ao pensamento negativo. Vossas mentes já estão preparadas automaticamente para manter a frequência negativa. Ao que ouvem, a tudo que vem, ao bombardeamento subliminar que vivem condicionados nesse nível social, é apenas um tipo de hipnose para que vossas mentes não saiam da faixa produtiva da energia que esses seres necessitam. Então observe que o próprio fato da pessoa desejar buscar um tratamento ou buscar uma mudança no seu padrão vibratório e, consequentemente, no seu padrão mental, já gera conflito e revolta aos seres da sombra, porque estão perdendo
doadores de energia, parem de acreditar que estão sendo perseguidos por entidades espirituais ou inimigos do passado, porque são importantes, ou porque o trabalho que esteja fazendo é de vulto. Isso é ego. Eles estão preocupados que é um doador a menos. Percebam que a sombra só existe porque tem quem dá energia. O dia que a humanidade despertar ao fato de que é usada e abusada pelas sombras, que se desgasta, tem o seu corpo sugado e sofrido exatamente como uma vaca leiteira, que deve produzir cada dia mais, assim a humanidade o é neste momento, sendo forçada a produzir cada vez mais energias negativas. Por isso as pessoas estão ficando apáticas, depressivas, inconsoláveis. Há necessidade dessa energia. Ela não percebe que ela está trabalhando contra si mesma, mas pela própria condição de indução mental que sofre. Tem uma pergunta do Felipe, né? Mas eu acho que ele já respondeu. Assim como você e sua equipe utilizam as nossas boas energias, também existiriam outros seres que utilizam a de vocês e assim por diante? Sempre como troca para manutenção do equilíbrio. E aí ele pergunta, no sentido técnico de análise dessas energias, haveria alguma diferença entre elas, além da intenção de quem as usa? Para o nível consciencial de vocês, se compreendessem a diferença só da questão intencional, para nós já seria um grande salto. Desculpa, deixa eu falar alguma coisa? Não. A Silvia pergunta, e qual a melhor maneira de sair desse padrão mental negativo? Uma questão que estamos sendo aí, um X aqui, uma vez. Estamos sendo bombardeados o tempo todo com essa energia. Olha, primeira posição, o primeiro ponto é querer. Mas para se querer é preciso ter consciência do que se quer. A pessoa dizer que quer buscar um padrão vibratório melhor, ou dizer que quer trabalhar com Cristo, é fácil. A pessoa iniciar um trabalho é mais difícil. Se manter nele, então, melhor nem comentar. A maioria das pessoas que iniciam sua caminhada rumo ao Cristo param num estágio que nem começaram. Exatamente o estágio cômodo, que é ser um doador de energia para a sombra. A sombra é muito astuta, ilude com facilidade para manter o seu doador hipnotizado e leigo. O desafio do indivíduo é buscar conhecimento, racionalizar, questionar e, a partir das suas próprias conclusões sobre si mesmo e sobre sua vida, trilhar o seu caminho.
Porque enquanto o ser humano quiser seguir alguém, ele ainda não está seguindo Cristo. Cristo é liberdade. Cristo disse que seríamos livres rumo ao Pai através dele. O ser humano prefere encontrar um líder para seguir. Ou seja, ainda prefere se manter na grande massa. E a grande massa é manipulada ou conduzida pelas sombras. Querer sair desse território é comprar briga direta com as sombras. Não porque o seu passado é ruim, não porque tem muitas dívidas, e nem porque você é um espírito missionário que tem muito trabalho luminoso a fazer e deve ser combatido pela sombra. Entenda isso. Para a sombra, você é apenas mais uma pilha doadora de energia. E saiba que mudar isso é sim comprar uma grande briga. Esteja consciente de que será difícil romper as primeiras barreiras e se libertar dessa tendência negativa, depressiva e apática. Mas lute com todas as forças que possui, porque à medida que for se tornando dono, for se tornando senhor das suas próprias energias, começará a sentir cada vez menos a influência ou a interferência das sombras no seu caminho. Mas fazer a transição somente o indivíduo pode fazer. E não é em águas calmas, não é em estrada lisa, e não é da noite para o dia. Você comentou a respeito do pensamento em algumas questões anteriores. Quais outros fatores influenciariam na qualidade dessa energia? O principal fator poderíamos classificar como pensamento e emoção. Tudo aquilo que se pensa e tudo aquilo que se sente, ou se produz de sensação. Tudo isso contamina, envolve toda a energia que emana do ser. Se a energia que sai do ser é benéfica ou deletéria, depende do que o ser pensa ou sente. Completando essa pergunta do Juliano, tem uma pergunta da Márcia aqui, que ela pergunta se as pessoas que fazem, têm problemas de depressão, de ansiedade, que faz usos de medicação para se equilibrar quanto a isso, essa medicação interfere na qualidade da energia da pessoa? Entenda que a depressão é um nível avançado da própria apatia que o indivíduo vive. As pessoas já vivem uma vida depressiva naturalmente. Um dia a dia sem alegria, sem motivo ou razões para viver. Ela simplesmente sobrevive. Esse é o estágio inicial do futuro depressivo. Isso só se agrava com o tempo pelo grau de resistência do indivíduo a esse estímulo. Como o estímulo começa a ser mais forte que o indivíduo, ele se entrega
e é quando o quadro depressivo se instala. Quando a pessoa diz, e é real, que ela já não tem forças para fazer mais nada. Por mais que ela queira ou deseje, ela não consegue. Ela não tem forças. A fala é real. Significa que ela está sendo uma intensa doadora e está saindo muito mais energia do que ela é capaz de produzir. A medicação utilizada neste momento funciona como um sedativo para aquele espírito ser, para sentir menos a intensidade da retirada. De novo, a superação depende do próprio ser. Porque analisemos de forma clara. Dirão alguns, se aquele indivíduo está sendo mais sugado do que ele é capaz de produzir, a tendência é que enquanto a fonte que suga não cessa, esse indivíduo não é capaz de se recuperar. Essa é a mentalidade material lógica clara. Porém, não nos esqueçamos de que o ser que ali habita traz em si a centelha divina, traz em si a fonte inesgotável da energia universal. Então, a qualquer momento, esse indivíduo pode, como fruto do seu próprio desejo e da sua vontade, ativar em si a sua essência de centelha divina e com essa energia superar, ultrapassar e se libertar desta cadeia que lhe suga, que lhe desgasta e que lhe contamina. Sempre tem uma saída. Mas o caminho é uma decisão difícil e só pode ser tomada pela essência do indivíduo. Tem uma pergunta da Alessandra. Quais as ferramentas mais utilizadas pelas sombras para captarem as energias que precisam? Ferramentas simples, porque eles aspiram a energia que é densa. Eles não têm dificuldade de captar essa energia densa, porque ela é quase material. É muito fácil. E vocês exalam essa energia com uma facilidade incrível. Ela é encontrada aos montes, em qualquer local, qualquer pavimento público. Reuniões de pessoas, então, nem se fala. É muito fácil, eles não têm dificuldade alguma. A matéria-prima é abundante e até o momento inesgotável também para a sombra. A sua equipe consegue produzir uma barreira de proteção para que o indivíduo não fique esgotado de energia, ou a barreira tem que ser individual? Nós podemos, momentaneamente, como se colocássemos uma coberta em alguém, aquecê-la, reduzir os efeitos da drenagem, em alguns momentos desligar conexões que drenam, mas a manutenção
E a formação de uma proteção definitiva ou permanente só pode ser feita pelo próprio indivíduo. É o livre-arbítrio. Ele se blinda ou não na vontade dele. Ele se conecta com um ou com o outro pela vontade dele. Assim a lei o permite. Somos todos livres. Vocês têm alguma pergunta? Não, não. E essa barreira, ou essa proteção, ou esse desligamento de conexões, isso é feito durante aquilo que a gente chama aqui como trabalho espiritual? Tem um lugar específico para ser feito diante da complexidade, ou isso pode variar? É bem variável. Em alguns locais, templos religiosos e espirituais, por exemplo, temos mais facilidade pelo tipo de energia, pela estrutura, pelos aparelhos disponíveis ali. Mas nada impede que sejam feitas intervenções em outros locais, em outros momentos e em outras condições. É mais fácil quando se reúne um grupo de pessoas com o mesmo foco e com o mesmo propósito. Se somam forças, isso facilita. Mas vocês não têm ideia da dificuldade que é caminhar entre os seres e não conseguir fazer quase nada para auxiliá-los. Uma ocupação como trabalho, né, de um modo geral, auxilia a criar essa barreira, né? Vamos falar assim, mente ocupada, mente ocupada, a pessoa fica mais saudável. Então, a ocupação ajuda a fortalecer, a formar essa barreira. Vocês têm um conceito um pouco distorcido. A mente está sempre ocupada, resta saber de quê. Esse é o problema. Quando dizem que a pessoa trabalhar e se ocupar facilita, fortalece ou cria barreiras, depende muito se estamos falando de um trabalho que gera prazer, alegria, é da própria pessoa o desejo e a vontade de fazer. Esse é o ponto principal. A mente está sempre ocupada, sempre. Classificando de forma simples e grosseira, com coisas boas ou coisas ruins. Não basta apenas manter a mente ocupada. É preciso ocupar-se de viver com satisfação, de vivenciar alegria, de relacionar-se com a vida com prazer. Viver é uma arte que depende do viver bem. Sobreviver é o que todos fazem. Com pequenos momentos de alegria, apenas como um refrigério para a própria respiração. É difícil ensinar a mente humana que viver com prazer, alegria e satisfação é diferente de ser uma pessoa que não está se importando com nada, de ser uma pessoa que vive de oba-oba. Isso é muito diferente de viver com prazer e satisfação.
O indivíduo que vive com prazer e satisfação, ele vive até os momentos difíceis com prazer e satisfação. A pessoa que se furta de viver a dificuldade, que rapidamente se livra de problemas, que arruma desculpas para não fazer isso ou aquilo, porque não gosta, porque não quer, isso não é buscar viver com prazer e satisfação. Isso é irresponsabilidade. A dificuldade, posso colocar assim, a dificuldade de viver, o desafio de se superar, o desejo de transpor obstáculos e barreiras, isso é natural para o ser. Porque o destino é evoluir. E evoluir é aprender. E aprender é crescer. Então, o ser que foge às dificuldades, para dizer que só vai fazer o que gosta, é um mero acomodado, arrumando desculpas e fingindo para si mesmo que leva uma vida tranquila e escolhe o que quer fazer. Porque disseram a ele que é apenas para fazer o que gosta e dá prazer. Tem uma pergunta do Alfredo. Pensando a partir do livre-arbítrio, quais os passos iniciais que o indivíduo pode fazer para interromper esse processo de sugar energia? O inicial é desejar mudar. Como se muda? Pouco a pouco, dia a dia, buscando sentir prazer em tudo o que se faz, independente do que se faz, independente do momento, independente da situação. É um caminho, não tem regra, não tem ponto, é cheio de novidade, de imprevisto. Assim é a vida, assim é viver. Essa é a grande beleza da criação divina. E tanto se transforma dia a dia, provando a multiplicidade e a eternidade do infinito para a vida de cada ser. Tem uma pergunta do Jefferson. Pensando em medicina terrena, quando os médicos ajudam o paciente, estão inconscientemente ajustando as barreiras de proteção ou apenas tratando as feridas do corpo físico? Apenas tratando feridas do próprio campo do indivíduo. Porque nenhum ajuste pode ser feito que não fora de dentro para fora. Se houver um desejo, uma vontade, uma condição do indivíduo, pode-se auxiliar numa reconexão ou numa adequação. Fora isso, estamos apenas tapando o buraco. Como você trabalha, né, na coleta energética, que tipo de energia vocês têm coletado nesse momento que nós estamos vivendo e que, no geral, né, é uma coisa global, as pessoas, o mundo está em desequilíbrio, e qual tem sido a maior dificuldade nesse trabalho? Nós só coletamos energias que nos são úteis. A dificuldade é encontrar as energias. O que temos apenas é um trabalho de aumentar exatamente a energia deletéria disponível para o trabalho das sombras. Nós nada podemos fazer quanto a isso, porque é da vontade de cada um
que tipo de energia produz e doa ao universo. De nossa parte, coletamos o que temos disponível. Pensando que vocês são de um grupo que coleta a energia, existe também algum grupo que, vamos dizer assim, que desintegre ou que destrua essa energia deletéria disponível para que ela não seja usada para alguns fins? A deletéria até existem equipes que trabalham na contenção. Mas ultimamente a quantidade é tão intensa, é tão alta, que se torna praticamente impossível limpar ou varrer essas energias para que não sejam utilizadas. E essas energias deletérias, uma vez transformadas, uma vez viciadas, elas não podem ser, assim, digamos, limpas e serem reaproveitadas de alguma outra forma? Como que funciona? Pelo metabolismo da própria energia e por onde ela foi gerada, somente os próprios indivíduos poderiam metabolizá-las. Compreendam que a vossa existência nesse plano é responsável por metabolizar tudo que produzem. Por isso dizem que a carga negativa não cessa. Por isso dizem que trazem do passado condições deletérias. Não. Tem muita energia densa ainda parada e só depende da humanidade metabolizá-la. Por isso é um trabalho árduo transformar todas essas energias produzidas. Só que ao invés de simplesmente metabolizar o que já havia sido produzido, se produz cada dia mais. Compreendem a dificuldade e a demora na melhoria de uma energia social, de uma condição evolutiva ou de um nível de classificação evolutiva? Porque não é ninguém de fora, não é uma máquina que vai vir aqui e metabolizar a energia deletéria que vocês produziram e deixar a energia boa. Não. Vocês produziram o lixo. Vocês limpam, reciclam e redirecionam o próprio lixo. Ele não vai sair daqui. Então, pensando dessa forma, se a gente for levar em consideração o ser como imortal e as várias reencarnações aqui, pode-se, às vezes, talvez até concluir que a quantidade de lixo energético que a gente gera durante a nossa passagem aqui na Terra, então, é muito grande. Por isso o planeta se encontra da forma que está? Sim, e atrasado. Vocês passaram da fase que deveriam ter aumentado o trabalho de reciclagem. Se intoxicaram com excesso de lixo. E vai demorar um pouco mais até que sintam algum alívio após o início do processo de reciclagem, que ainda é muito baixo. A maioria da humanidade ainda só produz lixo e não recicla nada. Ainda não. Como o planeta Terra está suportando a quantidade de energia deletéria? Ele tem a sua capacidade e a sua condição. O limite dele é mais alto do que o vosso de sobrevivência. É mais fácil a humanidade se extinguir intoxicada do que o planeta. Então seria prudente de bom senso que a humanidade deixasse de ser suicida, parasse de produzir toxinas e lixos para se sufocar e começasse a pensar em como produzir, de fato, uma vida melhor
para todos que aqui vivem. Pensando nesse cenário que foi descrito, imagino que as energias positivas têm um potencial muito maior que a negativa. Do contrário, esse planeta já teria sido destruído, correto ou não? O potencial é relativo. A energia chamada positiva, ela tem o seu destino e a sua ocupação, do mesmo jeito que a chamada negativa. Não é uma contabilidade tão simples quanto parece. Exige esforço, exige trabalho. Não existe milagre, ninguém será poupado do seu trabalho. Cada um cumprirá com o seu quinhão de responsabilidade, esteja onde estiver. Aí o Felipe pergunta se essa energia que lançamos ao universo fica eternamente conectada a nós? Você se torna responsável pela quantidade de lixo que produziu. Não. Nós queremos agradecer a sua participação. Fica aberta aí o tempo para você fazer as considerações finais. E, se possível, o tratamento nas águas, né, que as pessoas estão conectadas com a egrégora do Educandário e colocam à disposição a água para receber o tratamento. Então, volte sempre que você puder e que achar necessário. Estamos sempre aqui abertos para recebê-lo e obrigada pela sua participação. Quanto às águas, as equipes estão direcionando substratos na tentativa de auxiliá-los a despertar vossas mentes para esta outra realidade. De minha parte, o que posso pedir é realmente socorro. Nos auxiliem a auxiliar. Nos ajudem a ajudar. Cada um de vocês é indispensável e imprescindível para o trabalho, para a mudança e para a melhoria universal. Não existe nenhum só ser que seja dispensável ou que consiga auxiliar quase nada. Todos, absolutamente todos. Pensamos que a pessoa não queira fazer mais nada, mas se ela se dispuser todo dia a viver o melhor que tem à disposição, viver com alegria e compartilhar com o universo a alegria que tem de viver, só esse ato já ajudará a salvar a humanidade. É um ato simples. Não precisamos de horas de oração, dias de meditação, grandes obras, grandes vultos. Não. Só precisamos que o indivíduo escolha viver por viver. Tenha prazer em expressar a própria vida. Só isso nos basta. E ao Cristo também. Porque a única coisa que o Cristo pede a cada um de nós é o nosso coração. Então doemos de coração tudo aquilo que nos dá prazer.
E o que representa o coração com Cristo é a vida, é a expressão do divino em cada um de nós. Então, por amor a Cristo, pelo desejo de servir e pela consciência que se tem do próprio ser, vivamos com prazer e alegria, e isso transformará muito mais do que o nosso próprio dia. Isso fará um novo sol nascer, um novo tempo chegar e uma nova humanidade progredir e recomeçar. Boa noite a todos. Boa noite. Nós agradecemos mais uma vez a participação, essa oportunidade, né, de compartilhar conhecimentos, experiências e principalmente essa disposição, né, de responder aos questionamentos. Sim. E falar que terça-feira tem mais. Aproveitem também para ver as lives anteriores, que os assuntos estão bem conectados. Então, vocês vão encontrar pontos que se complementam entre uma reflexão e a outra. Isso é bem interessante. E, se quiser dar o tchau aí, o suporte. Gente, curta as nossas redes sociais, compartilhem os nossos vídeos. Uma boa noite para todo mundo, um bom descanso, que seja assim um sono de muita reflexão. E não uma insônia de não reflexão. Insônia, mas de reflexão. Se alguém ficou com alguma dúvida, ficou com vergonha de fazer alguma pergunta, pode mandar pelo nosso Facebook ou no meu WhatsApp particular, quem tem, tá? Fiquem à vontade, não guardem as dúvidas foram feitas para serem sanadas. Então, participem e esperamos vocês na terça-feira. Obrigada pela companhia e um beijo para todo mundo. Pessoal, até terça-feira. Terça-feira estamos de volta. Boa noite.